Bom dia novamente. Vamos dar início à segunda etapa da nossa atividade do domingo de manhã, que é o ensinamento do Senhor Buda. Quem chegou depois, sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade. Bom, nós estamos vendo o Dhammapada, capítulo 6, que é o Panditavagga, que é o caminho, né, a via dos sábios, aqueles que praticam a ética correta. E chegamos, então, na última estrofe do que foi compilado como Dhammapada, desses tantos ensinamentos do Senhor Buda. Então, como de hábito, né, eu estou lendo para vocês essa tradução poética, muito bonita, feita pela Palas Atenas, o Nissim Cohen, só para ler aqui para vocês. Então, nós chegamos nessa estrofe listada como 89. Aqueles cujas mentes estão perfeitamente desenvolvidas nos constituintes de iluminação, que não se ligando ao mundo, regozijam-se em terem do apego se libertado, cujos cancros estão destruídos, resplendentes em sabedoria, eles emanciparam-se de todo laço terreno neste mundo. Eu acho muito bonito, né, essa versão bem poética, porque foi uma tradução direta do Pali e preservou-se, então, essa forma poética. Mas, por vezes, fica um pouquinho complicado para a gente entender o que tem ali, né? Porque tem tantos elementos e as palavras, às vezes, não são, né, dessas que a gente usa no nosso cotidiano. Então, eu estou fazendo gradativamente uma tradução com mais elementos que tornem mais claro, né, em base, né, em várias traduções que existem, né? Então, essa estrofe, 89ª, ficou assim, olha só. São livres ainda nesse mundo, são livres ainda mesmo neste mundo, aquele cuja mente medita corretamente nos 7 ramos do despertar, aquele que, sem se apegar a nada, se regozija na liberação do apego, aquele cujos desejos foram subjugados e que possuem a claridade radiante. Então, são esses diversos elementos que nós vamos tratar aqui. Como eu falei na semana passada, o Buda Ghosa coloca como a mesma situação, né, que ele conta daqueles 500 monges que chegaram lá em Jetavana, onde o Buda enuncia 3 estrofes, as 2 da semana passada e essa que nós vamos ver hoje. Eu deixei ela por último mesmo, porque tem vários elementos aqui que nós precisamos relembrar para vocês e para quem nunca viu, vai ver a primeira vez, tá bom? Então, o primeiro elemento que ele nos traz aqui, quem são esses libertos? Libertos aqui, o Buda está colocando o estado de arhati, né? Aquele que se libertou de todas as amarras, né? O Hinayana também é chamado de arhatiano, né? A via do arhati. Então, o primeiro elemento que nós trazemos aqui são aqueles cujos desejos foram subjugados. E aqui, desejos está no grupo das emoções perturbadoras. Ou seja, quando as emoções perturbadoras ou kleshas foram subjugados, né, e que possuem a claridade radiante. O que é isso? É a pacificação estável da mente, que é o estado que a gente atinge lá nas etapas mais avançadas de chinês, de calma mental. Então, quando nós libertamos a nossa mente dos kleshas, nossa mente gradativamente vai obtendo essa estabilidade com a mente na mente pacífica, né, que é o lago completamente puro que a gente consegue refletir todas as imagens das nossas experiências. Então, esse é o primeiro ponto. E aqui a gente vai lembrar, né, que a gente recita aqui no Dorje Champuma, que são as amarras dessa vida, né? Não está lá que a gente está liberto das amarras dessa vida. Então, primeira coisa são esse aqui, as nossas emoções perturbadoras. E aí, nesse ponto aqui, eu gostaria de lembrar para vocês quem são, né? Lembrando lá de Asanga e Vasubandhu, que a gente estudou esse mês aqui,
a Sanga lá com Abhidharma Samukaya e o Padma Bandhu com Abhidharma Kosha. O que são essas prisões? Quem são essas amarras? Quem são esses grilhões? Então, só uma recordação do que a gente já viu aqui e já colocado como está no texto, tá, gente? Em ambos os textos. Então, o que eles colocam? Primeira coisa, as amarras. Quais são as amarras que a gente tem? A nossa ignorância, e a ignorância a gente não pode esquecer que são os 3 selos, que todos os fenômenos são sofrimento, são impermanentes e desprovidos de natureza própria. Tá? Então, isso é a ignorância. Não vamos trabalhar sobre isso, porque a aula de hoje não é sobre isso, mas só para lembrar. E da ignorância, que é o primeiro, vem o quê? Desejo e aversão. Desejo, que muitas pessoas acham que desejo é bom, mas desejo não é bom. Do mesmo jeito que a aversão. Porque dessas duas emoções perturbadoras iniciais virão as 84.000 emoções perturbadoras, ou seja, bastante coisa. Então, o desejo e a aversão são assim, o pai e a mãezinha de todas as nossas emoções perturbadoras e que nos fazem sofrer no samsara. Então, esse é o primeiro, são as 3 amarras. Depois tem os 5 impedimentos. E eles colocam lá, né, ambos. Colocam como o desejo sensual, que é o desejo dos órgãos dos sentidos, né, dos 5 órgãos do sentido que a gente tem, mais a consciência mental, que é a 6ª consciência, e a raiva, porque ambos destroem a nossa disciplina na nossa prática. Então, esses são os 2 primeiros impedimentos. Depois tem o torpor, porque o torpor, muitas pessoas acham que estão meditando, mas, na verdade, só estão no estado torporoso. Quando a gente está meditando, nosso corpo realmente está num estado sem tensão, né? A gente está relaxado, mas com uma qualidade de atenção, de concentração, que a gente não tem normalmente no samsara. Então, o torpor, vocês sabem, é um dos venenos que a gente deve, né, eliminar. E aí tem várias técnicas para isso, porque é dito que ele destrói a sabedoria. E aí o 4º elemento é a agitação, né, o macaco louco na última, né, só as produções da mente, destruindo, então, completamente a nossa meditação, porque é quando a gente dá conversa, né, para o nosso macaco louco. E aí não tem como meditar. E o último dos impedimentos, né, o 5º, é a dúvida, que é natural que se tenha, né, no começo, porque a gente é convidado sempre pelo Buda para a gente avaliar a pertinência dos ensinamentos, mas depois que a gente eliminou esse questionamento, essa dúvida, né, que a gente já está na certeza, na confiança do Santo Dharma, a gente vai lá e pratica. E aí, depois desses 5 impedimentos, é que vem os chamados grilhões, Samyojana. Então, vamos lá. O que eles colocam, né? Isso aqui, gente, está lá nos 2 textos, tá? E está tudo organizadinho aqui, numerado, que é para quem depois vai tomar nota. Porque, infelizmente, é onde, e eu posso falar tranquilamente, tá? Onde a totalidade de todos nós estamos, né? Estamos com as nossas amarras nessa vida, estamos com os nossos impedimentos, estamos com os nossos grilhões. A gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo e saber que a gente ainda está aqui, né? Uns já um pouco mais libertos desses grilhões, né? Outros não tanto, mas, enfim, estamos todos progredindo aí na vida. Então, o que ambos colocam lá, né? Tem os grilhões ditos inferiores, pois nos prendem no reino das 6 consciências. Primeiro, a autoilusão, que é a imagem que a gente tem da gente mesmo, né? A gente acha que a gente é aquela criatura que está lá, descrita lá na nossa carteira de identidade, né? Que agora tem número de tudo lá. Então, a gente acha que aquilo é ali, né? Que a gente é aquilo ali. Na verdade, aquilo ali é o nosso ser social, né? Mas há um ser que habita em nós que não tem nenhuma daquelas características, né? A gente vai ver daqui a pouco o que é essa liberdade. Então, essa autoilusão em relação à nossa
própria existência. Quem somos nós? Outro, né? Segundo, são as dúvidas, que já falei aqui, não precisa repetir. O terceiro, o apego aos meros rituais e cerimônias. Já falei também, ensinamento passado aqui, que o ritual, a cerimônia, é o elemento corpo. Corpo, palavra e mente é só o corpo. Se a gente não tiver com a mente e a palavra junto, eles não têm resultado nenhum, né? Só sofrimento, né? Resultado positivo, só tem sofrimento. Depois, o quarto são os desejos das 6 consciências. E o quinto, a má vontade. Aí já tem uma coisa que a gente já tem no nosso cotidiano. Ah, vou fazer prosternação. Quantos de nós, gente, tomou refúgio é para fazer prosternação? A não ser quem tem impedimento médico. Tipo, o médico falou, não pode fazer. A pessoa tem doença, tem alguma coisa. Aí o médico falou, não pode fazer. Aí tudo bem, né? Tem um impedimento. Mas aqueles que não têm, né, o que o médico não falou, não pode fazer, a pessoa tem a má vontade de fazer prosternação. E eu não estou nem falando das preliminares específicas, não. Estou falando da prosternação, que é para fazer quem tomou refúgio. Por que não faz? Porque tem má vontade. Então, esse é um dos grilhões, né, que estão listados por ambos os sábios. E aí, o que a gente vê? Né? Só para entrar aí, quem está anotando, quem se libertou dos primeiros, né, são os sotapanas, aqueles que entraram na corrente. Quem se libertou dos 4 primeiros é o Sakadagami, né, que só volta aqui uma vez, né, volta no Sansara uma vez. E quem se libertou dos quintos são os Anagami, né, que daí não tem retorno mais, e depois disso vem o estado de Arhat. Nós estamos aqui descrevendo o Hinayana, né, o Boarhatiana. E aí depois, o Asanga e o Vasubandhu nos trazem os outros 5 grilhões, que eles chamam de superiores, pois nos prendem aos mundos superiores. O mundo superior também é bem bonitinho lá, mas é sofrimento, é samsara, né? Porque o dia que teu crédito que te levou para lá acabar, você está em cima, vai descer, não tem como subir. Então, o que eles falam aqui? Olha só, gente, eu só estou lendo aqui, mas cada coisinha dessas é para a gente refletir muito, que aqui são 3 palavras. Mas olha só o quanto que a gente cultiva esse tipo né, de sentimento aqui. Sede de existência material. Quem de nós, se chegar assim, um mestre maravilhoso e tal, eu até já contei uma história do Khenpo Karthar Rinpoche sobre isso, que ele, né, conseguia levar, né, a mente do praticante lá para Dewachen, tal. Quem de nós estaria pronto agora, nesse exato momento, tipo assim, chegou, vai para Dewachen, vai e fica, né? Não é só para ir lá, tipo, um resort e volta. Quem de nós estaria pronto para isso? Porque a gente está apegado na nossa existência material. Tudo bem, a gente tem um corpo, tem que cuidar dele, tudo bem, mas a gente está preso nisso. A gente não refletiu sobre a impermanência. A gente não sabe, né, quando é que a gente vai deixar essa vida. Então, isso aqui é um convite para a nossa prática, né? O quanto que a gente está passando tempo desperdiçando a nossa existência com besteira, né? E aí, o 7º ponto, sede de existência imaterial. E aí, o que entra aqui? O eternalismo. A gente entra vamos dizer, na leitura que tem as religiões, as tradições espirituais que acreditam na continuação da consciência, da alma, do espírito e tudo mais. Aqui no budismo não tem isso. Não tem. Então, esse desejo dessa existência imaterial, né? Essa continuação da consciência, para a gente usar a palavra aqui do nosso linguajar aqui. Então, isso é um grilhão. Grilhão.
Se a gente vai entender como é que a gente, né, os nossos escândalos, eles vão se movimentando ao longo desse tempo, que também é algo conceitual, porque se a gente for ver, até está liberto dos, né, dos 4 tempos. Então, quanto que a gente está preso a isso? Né? Isso é um grilhão. Outro, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa arrogância. Como eu falei na semana passada, né? A apreensão egocêntrica é uma coisa tão ridícula que ela vai sempre tentar demarcar o território dela. Ah, eu estou aqui. Olha isso. Coisas mínimas, né? E a gente deve estar atento a isso, né? Com os nossos pequenos atos, como é que a gente está demarcando o nosso território. E aí a nossa vaidade que vem em decorrência disso, né? Nós, humanos, né? Infelizmente, devemos o quê? 2 coisas: a vaidade e a cobiça. Só isso. Esse é o ser humano que está no samsara, né? O ser humano comum, ordinário, como diz na nossa tradição. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que essa vaidade é algo assim, vaidade. Gente, essa aí é tipo over, né? Mas tem a nossa vaidadezinha ali, isso aqui, né? Marca ali o território. Então, atenção com isso, né? E aí, o 9º ponto é a inquietude, a agitação, nós já falamos também sobre isso, né? Porque ela realmente destrói a nossa meditação. E o 10º, já falado aqui também, que é a ignorância, que são os selos do Dharma. Então, olha só quanta coisa que nos prendem ao nosso sofrimento. E a gente quer a liberdade, o fim do sofrimento. Não tem fim do sofrimento se a gente ainda tem esses grilhões aqui. Então, por isso que os grandes mestres nos trazem para saber o que precisamos fazer. Porque às vezes a pessoa acha que vai libertar das amarras, atingir iluminação, eu desgosto muito dessa palavra, sabe? Fazendo coisas mágicas, não é, né? Porque temos isso tudo na nossa mente. E aí, voltando então para a nossa estrofe aqui do Buda. Importante aqui a gente ver, né, que é aquele cuja mente medita corretamente nos 7 ramos do despertar. Aí vem os 7 ramos do despertar, da iluminação, eles gostam muito dessa palavra. O que são esses 7 ramos de despertar? As etapas da nossa meditação. Isso está tudo muito bem desenvolvido nos textos clássicos, né, da filosofia budista. E as pessoas acham que é um negócio assim. Gente, o negócio é meditação, não tem outra coisa. Qual é o suporte que vai mudar? Né? Tem uma vasta escolha que a gente pode fazer conforme a gente vai progredindo, mas tudo é chinês e Latom, né? E aí chinês e Latom, mas tudo é chinês, gente. Não tem uma prática mágica, não sei o que, não tem. Não tem. Vai mudar o suporte, como eu disse, né? A complexidade do suporte. Mas é tudo suporte. Trata-se tudo de calma mental, pacificar a nossa mente. Aí a gente olha assim, né? Como é difícil a gente pacificar a nossa mente, né? Porque a gente precisa fazer um tanto de meditação o resto da vida, um compromisso imenso. Para quê? Para pacificar a nossa mente. Por quê? Porque a gente tem esses grilhões todos aqui. Então, para a gente se libertar deles, é fazer chinês e Latom e depois os 2 juntos. Então, vamos lá. Os 7 ramos do despertar. Vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes, porque esse é um assunto recorrente no Dharma, né? Isso está muito bem colocado claro, né, no famoso Mahasatipatthana Sutra, né, que é o Digha Nikaya 22, né, que está lá os discursos longos do Buda, lá onde o Buda elenca vários elementos da nossa prática, entre eles esses famosos 7 ramos do despertar. Então, o que ele coloca lá? Primeiro deles, meditação plena, que ele chama de sati.
né, nos comentários. Ela é precedida pela atenção. Então, primeira coisa, orientação, meditação, orientar voluntariamente a nossa atenção sobre um suporte. Isso é meditação, né? A definição clara, límpida, né, que o Lama Trilê nos deixou, né? Isso é a meditação. E aí tem concentração, consciência, vigilância, tem vários outros elementos que vão compor, né, a nossa qualidade da nossa mente quando a gente está meditando. A sua função, que é essa sati, essa primeira, sua função é manter o foco na meditação. Isso é uma coisa difícil para a gente, porque normalmente a gente está prestando atenção nos diversos elementos dos órgãos dos sentidos. E eles são obstáculos. Mas a gente manter a nossa atenção no suporte, qual suporte? Um grãozinho de arroz, é Tcherenzi, as iogas de Niguma. Não interessa, são todos suportes. Tá? Não tem uma coisa aí, não tem. Então, ela vem... O que está definido? Desculpa, gente. Estou lendo aqui meu estudo que eu tirei lá do texto para vocês. Estar consciente permanentemente sobre o suporte. A consciência focada no presente e nos processos corporais, quando a gente estiver meditando sobre eles, e nos mentais, que é a sexta consciência, que são aquelas meditações que estão lá no Mahasattipatthana Sutra, não vamos repetir aqui, onde o Buda nos coloca como suporte as nossas sensações, sentido, contato, enfim, está tudo bem descrito lá. Tá? Então, vocês podem ver, tem lá no Acesso ao Insight, quem ainda não conheceu esse sutra ainda, por favor, é um convite que eu estou fazendo aqui para vocês verem, né? É uma autoobservação constante. Assim, nos conhecemos verdadeiramente, sem as nossas emoções e coisas irrelevantes. Então, quando nós estamos meditando apoiados sobre um suporte, a tendência, se esse exercício está sendo feito corretamente, é a gente nos liberar das nossas emoções. E eles não são lá uns grilhões? Olha só, começa tudo embora. E as coisas irrelevantes. Quanta coisa que a gente se ocupa e não, né, não serve para absolutamente nada. E aí o Buda nos explica, né? Após ter afastado as máculas e os desejos, o discípulo habita na contemplação do corpo, dos sentimentos da mente, dos objetos mentais, atento, ardente e claramente consciente. Tá? Para quem não conhece o texto, precisa ter muito cuidado com isso aqui, né? Porque senão a habitação dos sentimentos, dos objetos, parece que você vai ficar, vou ficar contemplando meus sentimentos. Não, gente, é para ver qual é a natureza desses sentimentos. Então, já vou dar um spoiler aqui: os sentimentos não são nada, seus pensamentos não são nada. A gente não lê lá? Do Shantu? Não são nada e ainda assim surgem. Então, não é para ficar na doideira de ficar contemplar né, minha contemplação do corpo e mais isso aqui. Não, muito cuidado nessa hora e saber qual é o exercício que a gente vai ver, para ver a natureza dos nossos escamas, né? Então, aqui, principalmente as sensações, que é isso que o Buda nos traz. E aí, o segundo ramo do despertar, que é o Dharma Vikaya, né? Que é o exame dos nossos processos mentais, discernimento dos fenômenos do corpo e da mente para aplicar o esforço correto. E aí a gente já viu aqui sensação, né? Esses mais, o corpo e a sensação, né? Que são esses mais básicos. E aí, aqui nesse segundo, o Buda nos convida para ver os nossos processos mentais. E aqui, igualmente, né, para a gente viajar na loucura, nos processos. Ou seja, você dá trela para o macaco louco. Não é isso. A gente vai ver qual é a natureza última dos nossos processos mentais. Então, igualmente, eles não são nada. Nada, né? Mas estão lá acontecendo. Não brigue com eles, não evite eles. Né? Porque eles estão lá acontecendo. Para fazer o quê? Brigar? Não, não briga, porque se brigar, você dá mais força para eles.
Aqui a gente, através da nossa meditação, vê qual é a natureza última dos nossos processos mentais, né? Pensamentos, ideias, emoções, tudo que surge na nossa mente. Aí o terceiro ramo do despertar, vocês estão vendo como é que são todos os elementos que precisam estar presentes na nossa meditação? O terceiro é víria. Víria também é como é denominada a nossa paramita lá da coragem, que a gente traduziu como coragem. Se a gente vai ver víria é energia. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra, porque a pessoa acha que tem uma energia, sei lá, vem não sei de onde. Não tem. A energia que a gente tem vem das nossas células, dos nossos mitocôndrios, né? Então, não tem uma outra energia. A pessoa quer, não tem, entendeu? Na tradição budista, não tem uma outra energia, não tem. Então, assim, por isso que eu evito essa palavra energia, para não deixar o macaco louco e muito louco. Então, a gente vai ver que é a mesma palavra que a gente vai ver isso. Então, é a coragem, né, esse entusiasmo na prática da virtude, dos atos positivos. É manter a mente ativa, devotada, inabalável, infatigável. É a qualidade que neutraliza a má vontade e a malevolência. E ela surge já com a mente um pouquinho mais estável. Então, olha só que é interessante isso, né? Ela vem junto com Piti, que é o quarto ramo do despertar, que é traduzido como êxtase. A gente precisa ter muito cuidado com essa palavra, senão a pessoa acha que é um êxtase, uma coisa. Não é. Vocês vão ver que os Víria e Piti estão coladinhos, né? São juntos. O que acontece daqui? Em relação à ética, a gente vai fazer um esforço para praticar os atos positivos, não é isso? Porque se a gente deixar a mente distraída, a gente vai tagarelar, vai ofender, vai ter malevolência, vai ter visão errônea e tal. Então, a gente precisa de um esforço, né, víria, para praticar os atos positivos. Essa alegria, né, na prática da virtude. Porque se a gente não deixar, né, se a gente deixar essa energia, né, vamos usar a palavra aqui, mas que vocês entendam, a gente vai praticar o ato negativo. Então, é preciso um esforço nosso para praticar os atos positivos. E se a gente não está praticando os atos positivos, qualquer que seja, o que a gente está fazendo? Praticando o ato negativo, não tem outra coisa. Tem os atos neutros também, que vindos da meditação, mas também com muito cuidado, né? Porque essa meditação ela tem alguns atributos nela, né? Não pode estar envolvido com orgulho, enfim, tem alguns elementos lá. Mas não vamos mexer nisso, porque ninguém aqui está nessa etapa. Então, se a gente não está se esforçando para praticar os atos positivos, a gente está praticando ato negativo. E aí, se a gente está praticando ato negativo, o que é isso? O resultado é sofrimento. Então, é preciso, né, que Víria e Piti eles estejam juntos para que a gente pratique a ética, né, se envolva nelas. E durante a nossa meditação, que a gente realmente, né, a gente está dentro do contexto do Mahayana, é desenvolver a mente do despertar, a bodhicitta. Porque senão essa meditação vira, né, como eu já falei, a teclinha pause do planeta, né? Desliga lá, tá, vou meditar. Tipo, tá meio pesado aqui, deixa eu fazer a meditação. A pessoa só vai ficar lá no canto dela, entendeu? Só para dar um pausezinho na existência. E aí eu achei bem bonitinho, que é ilustrado, que é o seguinte, esses dois, Víria e Piti, eles são como a visão de um oásis. Achei bem bonito isso, né? Você imagina você lá no deserto do Super Sansara e você ter uma visão de um oásis, ou seja, um lugar onde você vai ter o shisil, né? O refrescar da sua mente. Então, é nesses dois estágios, né, juntos, coladinhos, que a gente vai, pela prática da virtude, ter essa visão do oásis. O oásis ainda está meio longe ainda, mas a gente já tem
a ideia de que virá esse frescor da mente. E aí vem o quinto elemento, que é tranquilidade, passade ou passadia, do corpo, palavra e mente. E aí, nesse estágio aqui, a gente já tem, que é descrito, né, como já beber a água desse oásis. Ou seja, a gente já, apesar da gente ainda estar no deserto do Sansara, a gente bebe essa água, né, fresca, que tem lá no oásis. Ela está ligada à alegria que leva à concentração, né, à meditação necessária ao nirvana. Nirvana é não elo, tá? Quando tem o completo desligamento, né, o completo desapego dessa vida. E que fique bem claro também que esse desapego dessa vida, né, que você vai largar tudo e vai lá para o eremitério, ficar comendo urtiga, peito e milarepa, não, gente. Dá para a gente viver tranquilamente nesse mundo, porém desapegado deles. Porque a gente tem todo mundo aqui, né? Trabalha, né? Tem toda a sua vida. Ninguém está aqui, né? Para virar lá um yogi lá. Não tem, não existe isso, né? Aqui no nosso mundo. Então, nós vamos praticar esse desapego no nosso cotidiano. É aquele famoso, né? Então tá, né? Uhum. É isso que a gente vai fazer. É isso, né? A vida é assim. Então, nós vamos nos relacionar com o que quer que seja, né? Nem que seja um prato maravilhoso lá que você goste, ou, sei lá, uma cerveja, ou, enfim, qualquer coisa lá que você goste, ou uma coisa desagradável que te apareça, ainda que seja a morte, entendeu? Ah, não quero morrer. Aí a morte é uma coisa desagradável, né? Então, o que a gente vai falar para ela? Aham, aham. Então tá, é assim, entendeu? As coisas são assim, que é a talidade, né? É uma forma que da gente trazer a talidade ou a assindade, né? As coisas tais como elas são. E aí depois, vou ver aqui a sequência. O sexto ramo, que é Samadhi, é o Dhyana em Pali, e aí é a meditação ou a compreensão correta, né? Um lá dos últimos elementos lá de prajna da senda óctupla, né? Que é a compreensão correta. Essa samadhi, às vezes, é traduzido como concentração, mas é bom a gente evitar essa palavra, porque a gente, na nossa tradição aqui, usa concentração como aquele elemento, né, que é representado lá pelas chaminhas, lá na tanca de chinê, que a gente vai precisar de se libertar dessa concentração. Então, a gente precisa ter cuidado com as palavras. Aqui que nós estamos falando é uma compreensão correta. O que é isso, né? Aqui os fenômenos são compreendidos como realmente são. O que é isso? É a talidade, né? As coisas são assim. O que elas são? Elas são sofrimento, elas são impermanentes e desprovidas de natureza própria. E aí não vamos, né, trabalhar sobre esses elementos. Mas a gente reconhecer, e não é cognitivamente, tá, gente? Porque a gente saber isso decorado, isso aqui é sofrimento. Não, é a gente perceber o sofrimento que tem em todas as coisas. Né? Porque todos os fenômenos, né, compostos são dukkha, são sofrimento. Então, nesse sexto ramo do despertar, a gente vai compreender a natureza última né, dos fenômenos, que são esses três elementos, três seres. E aí o sétimo, que é o PECA, que é a famosa equanimidade, que é o quê? Das quatro ilimitadas, né? Que é o nosso desapego afetivo. Ele é o fruto dos 6 fatores que antecedem aqui essa classificação. O que é isso? Ser inabalável, ser imparcial. Então,
isso que a gente vai obter com a nossa prática e com os 6 ramos do despertar, da iluminação, já plenamente desenvolvidos. Ou seja, ser inabalável. O que quer que aconteça, a mente permanece inabalável. E não tem nada a ver com indiferença aqui. Tá? É realmente o que quer que aconteça, se é uma alegria, um êxtase, uma coisa maravilhosa e tal, ou um sofrimento tremendo, mantenha a mente inabalável. Aí, bonitinho, permanecer-se neutro, inabalável, diante dos 8 dharmas mundanos. Olha eles aqui, gente. Né? Não preciso trazer aqui para vocês, todo mundo já sabe, né? Então, diante dos dharmas, dos 8 dharmas mundanos, a gente não vai dar atenção, entendeu? Ah, se é ganho, se é perda, se é dor, não interessa. Você permanece inabalável, porque a gente sabe que os 8 dharmas mundanos lá é o que amarra a gente lá nos grilhões. O terceiro ponto, destruição das impurezas das 8 consciências. Ou seja, tudo que a gente recebe pelos órgãos do sentido e a consciência mental vão tomar seu aspecto puro, desprovido das emoções perturbadoras. Olha que maravilha! Você já imaginou você experimentar, sei lá, uma comida muito gostosa, ou sei lá, uma coisa maravilhosa, seu time de futebol ganhar lá o campeonato, não sei o quê, entendeu? E você permanece ali com a mente pacífica. Aham, então tá. É isso, né? É a liberdade inabalável da mente. Liberdade de todos os pontos de autorreferência. Porque a nossa apreensão egocêntrica, ela vai ao longo, né, desde os tempos sem princípio, mas não vamos trabalhar muito sobre isso, vamos pensar que nessa vida, arrumando ganchinhos. O que a gente vai, né, se escorando nas coisas, arrumando selinhos mais para a nossa apreensão egocêntrica. Então, isso é a liberdade. E como nós já vimos na semana passada, que é a liberdade? Né? É a totalidade daquilo que a gente não tem e daquilo que a gente não é. É um salto assim no desprendimento, do desapego. É assim que a gente vai viver. Então, qualquer coisa que aconteça, né, você é um ser livre. Livre, porque você vai se relacionar com o fenômeno, o que quer que seja, de uma forma desapegada. E aí, nesse momento, né, você vai conseguir ter as atividades espontâneas do Buda, que são completamente amorosas, compassivas, equânimes. Não estamos falando aqui de equanimidade? É isso. E aí é dito, né? Ela é uma das 4 limitadas e, de fato, ela aperfeiçoa os 6 ramos anteriores. Então, olha que maravilha, né? A gente acha que meditar assim, é uma coisa. Não, o Buda nos trouxe tudo aqui mastigadinho, gente, para a gente poder realmente meditar da forma correta. Então, vimos, então, assim, concluímos a nossa explanação de hoje. Mas sempre com, né, a aspiração de que vocês meditem, porque eu trouxe aqui muitos elementos, né, dos textos filosóficos, do Sutra mesmo, enunciado pelo próprio Buda, mas que cada um de vocês reflita sobre cada um desses pontos, gente. Essa apresentação dos lamas é para a gente despertar o interesse, né, de estudar e da gente ver esses diversos elementos na nossa mente, que é assim que a gente progride, né? Isso aqui não é um aulão, tipo, véspera de vestibular, que tem lá, tipo, o professor faz um resumo. Não é isso que se trata. Então, é que vocês realmente aproveitem cada um desses elementos, né, que eu trouxe aqui de forma resumida para que vocês avancem. Tá bom? Então, não vamos aqui fazer a nossa dedicatória, porque nós vamos usar a dedicatória da nossa prática de Chenenzi. Vamos praticar, né, gente? Porque não é só estudo que é feita essa via, né? Quem estuda só
são os professores, né, das universidades que têm, né, o budismo é ensinado nas principais universidades do mundo. Tá? Então, é uma matéria acadêmica. Então, é assunto de estudo, mas é estudo, são os famosos eruditos lá. Tá? Mas a gente precisa juntar erudição com a prática. Então, vamos combinar. Vamos meditar, conforme a gente já combinou quando a gente divulgou o link lá. Então, está todo mundo com o texto de Tianenzi aí? Nós vamos fazer a forma curta. Quem não está com texto, fiquem tranquilos, né? Simplesmente vão seguindo a recitação aqui. A recitação é simplesmente, gente, mostrando qual é a construção que a gente vai fazer, tá? Não é uma coisa mágica, não é, né? É como a gente vai, o Kirin, o famoso, né? A construção da divindade. Uma imagem mental, né? Maravilhosa, né, que é a expressão da compaixão de todos os Budas, em vez de a gente estar ocupando a nossa mente com besteira, tá bom? Então, vamos lá, fazer nossa tomada de refúgio, geração da Bodhidharma. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até despertar. Pelo mérito resultante da minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está a sílaba Ri, que se transforma no supremo dos nobres Xerenzi. Branco, luminoso, irradia luz de 5 cores. Sorri e fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos e nos 2 seguintes tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita, Amitabha, adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tianenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tianenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tianenzi me prosterno. Assim, tendo orado com benevolência, o corpo do nobre irradia raios de luz. As aparências impuras causadas pelo karma e as percepções errôneas são purificadas. O mundo inanimado é a terra de Dewatchen. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres são o corpo, a palavra e a mente do poderoso Tianenzi. Aparências, sons e inteligência indiferenciados da vacuidade. Ô Mani Padme Hum, ô Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Ô Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum.
entendeu, não entendeu. Não entendeu, não entendeu, não entendeu. 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 Não entendeu. Não entendeu, não entendeu. Não entendeu, não entendeu. Não entendeu, não. O mani peme hum.
Minha aparência física e dos demais são o corpo do nobre. Todos os sons, a melodia de 6 sílabas, todos os pensamentos, a imensidão da grande sabedoria. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Xerenzi, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Assim, pelo mérito dessa meditação e recitação, que eu e todos os seres vinculados a mim, logo que deixarmos essa existência impura, possamos renascer milagrosamente em Deuachen. Logo que lá nascermos, possamos percorrer completamente as 10 terras e, por meio de emanações, fazer o bem do próximo nas 10 direções. 1. Na fronteira noroeste do país de Diana, sobre a haste que une os pistilos à flor de lótus, maravilha, vós atingistes o Cídio Supremo. Sois renomado como nascido do lótus e estás rodeado por um séquito de muitas lágrimas. Seguindo vossos passos, nós praticamos. Vinde, concedei-nos vossa graça. Guru Pema Siddhihum. Om Ahum Benza 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 Guru Pema Siddhihum. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Ordiempema, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Karmapa, concedei-me vossa atenção. Karmapatiano, 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 Karmapatiano. Karmapatiano, 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 Karmapatiano. Karmapatiano. Emarro, maravilhoso Buda de luz infinita. Tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Tirenzi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeado de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança, maravilhosas e incomensuráveis, nessa terra pura chamada Deuachen. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Teyatá, pensadria, ao Abodani Sorra. Neste paraíso rodeado de montanhas nevadas, vós sois a fonte de todo benefício e toda felicidade. Tirem-se poderoso, tente-se guiar. Possam vossos pés permanecerem firmes nesse mundo até o esgotamento do ciclo das existências. Karmapa, compaixão encarnada de todos os vitoriosos. Karmapa, atividade reunida de todos os vitoriosos. Karmapa, regente consagrado por todos os vitoriosos. Ordem do Dutringley. Rogo que permaneçais firmes nesse mundo. Onsuti, protetor dos seres, estandarte de vitória do movimento não sectário e das escolas Dakpa e Champakadi, coração do sentido último, sublime corpo de emanação, a semelhança de vossa precedente vida santa, possa vossa atividade iluminada florescer e ser longa a vossa vida. Não sou ti, tu que dissipas todo medo e respondes todas as nossas aspirações. Tara, Mãe única, pense em nós. Possa a sublime emanação do Lama, Pai único, Sol radiante, viver sem éons e sua atividade florescer. Possam os pés dos gloriosos Lamas permanecerem firmes, possam surgir alegria e bem-estar vastos como o céu. Possamos eu e todos os seres realizar as acumulações, purificar os obscurecimentos e sermos rapidamente estabelecidos no estado de vida. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano do Sansara
agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo conhecimento do corajoso Manjushri, e do mesmo modo que Samantabhadra, e seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes. Por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria, e possam eles rapidamente obter os 2 corpos santos do Buda, que resultam dessas 2 acumulações. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica dedicatória realizar-se tal como ela é,